Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional. Seguimos com o guia da Copa do Mundo de Clubes 2025. Chegamos a mais um time, hoje é dia dele, o Inter Miami de Lionel Messi. Quer saber quem são os principais jogadores, fora o Messi? Como o time joga, quais são as possibilidades, ele consegue encarar os grandes times da competição? Tudo isso a gente vai falar a partir de agora nesse vídeo. Então, eu gostaria muito do seu like, porque com o seu like o algoritmo envia esse vídeo a mais pessoas e também gostaria da sua inscrição. O canal está ganhando novos inscritos aí, com essa cobertura, com essa prévia do Mundial de Clubes. Então, estamos fazendo vídeo aqui todo dia, mostrando como joga cada um dos 32 times. E a sua inscrição é muito bem-vinda para ter você também aqui para bater esse papo, para falar de futebol internacional. Certo, vamos lá. Inter Miami, o caçulinha, né, dos 32, afinal de contas, a gente está falando de um time que começou a jogar na MLS em 2020, foi fundado em 2018 e começou a jogar na MLS em 2020. Os donos do Inter Miami são o David Beckham, lendário ex-jogador de futebol aí, que brilhou no futebol inglês e também teve um final de carreira fundamental para a expansão da MLS para o mundo, né, para botar os olhos do mundo na MLS. E em sociedade com o Beckham estão os irmãos Mas, o Jorge Mas e o José Mas, que são bilionários do ramo da construção e da engenharia, da empresa Mastec. E eles fundaram o time e trouxeram o Lionel Messi, né? Antes de chegar o Messi, o Suárez, os espanhóis, né? Ainda eles tinham trazido já o Higuaín, jogador vice-campeão do mundo com a Argentina, e o Matuidi, jogador campeão do mundo com a França. Então, essa cultura de trazer estrelas para tentar colocar o time nos holofotes. O Inter Miami, ele foi campeão da Leagues Cup em 2023, no primeiro torneio do Messi, já mostrando aí a força. E antes do Messi chegar, era um time que ficava ali na rabeira da tabela mesmo, ficava entre as últimas colocações da MLS ali na Conferência Leste, tanto que todo mundo falou, pô, se o Messi escolheu os Estados Unidos, podia ter escolhido pelo menos um time melhor, né? Só que rapidamente se transformou e hoje o Inter Miami é um time respeitável, um time que disputa ali posições na parte alta da tabela da MLS, né? Tanto que na temporada passada o time ganhou a Supporters Shields. O que é isso? É que nos esportes americanos, você, em alguns deles, né, você ganha um troféu se você é o melhor time da temporada regular. Na NHL, no hockey, por exemplo, é o President's Trophy. Na MLS é a Supporters Shield e é considerado um título, você ser o melhor time somando as duas conferências da temporada regular. E essa classificação em primeiro, né, rendeu ao Inter Miami a classificação para a Copa do Mundo de Clubes. A grande verdade é que a FIFA estava encontrando uma desculpa para colocar o Miami como representante do país sede. É uma vaga que não tem um critério pré-estabelecido. A FIFA estava esperando alguma forma de encaixar o Miami nisso. Aí, quando ele já ganhou a Supporters Shield, a FIFA já declarou, já colocou o Miami, pronto. Até porque nos playoffs o Miami caiu para o Atlanta United, então não foi campeão da MLS da temporada. Então é isso. O Miami é um time que está crescendo e está rapidamente se tornando uma potência da MLS. Bom, agora a gente vai para a campanha na temporada até agora. Calendário dos Estados Unidos é o calendário solar, então começou a MLS no início do ano, vai até o final do ano, estamos no meio da competição e a MLS não vai parar, né? Para a Copa do Mundo de Clubes é uma loucura isso, né? Vai ter jogo normal nos Estados Unidos, com a Copa do Mundo e a Copa Ouro rolando lá. É uma doideira. Então, o Inter Miami está em terceiro lugar na Conferência Leste, com 16 jogos. O time tem 29 pontos. São 8 vitórias em 16 jogos, 5 empates e apenas 3 derrotas na temporada. São 36 gols marcados
e 27 gols sofridos. O Inter Miami tem o melhor ataque da MLS até aqui, com uma certa folga, né? O segundo melhor ataque tem 32 gols marcados, que é o líder, o Philadelphia. Então é um ataque realmente que faz muitos gols por conta da presença do Messi e por conta da presença do Suárez. Na CONCACAF Champions League, o Miami caiu na semifinal, foi bem, né? Eliminou o LAFC nas quartas de final, num duelo duro, acabou ganhando, né? Com a remontada em casa, só que na semifinal caiu para o Vancouver Whitecaps, o Vancouver que foi vice-campeão e eliminou o Miami, ganhando a ida e a volta. Então, para você ver como acontece esse tipo de coisa, né? O Vancouver é o líder da Conferência Oeste lá na MLS. O técnico do Miami é o Javier Mascherano, jogador aí conhecidíssimo da seleção argentina, do Barcelona, de vários times, e que se tornou treinador, né? Passou pelas categorias de base da Argentina, treinou a Argentina nos Jogos Olímpicos de Paris, tem apenas 40 anos e está iniciando a sua carreira de treinador. O Mascherano, ele chegou em dezembro de 2024 com o Inter Miami, então está tocando o time nessa temporada. E o Mascherano deu algumas declarações aí bem polêmicas, né? Ele disse que o Inter Miami não tem nível para chegar ao Mundial, para disputar o Mundial. Depois ele deu a entender que o que ele quer dizer é que o time não tem nível para ser campeão do Mundial, mas que ele vai competir no grupo. O Mascherano, numa fase ruim que o Miami estava, né? O Miami, ele ficou... Antes dessas 2 vitórias seguidas que ele teve, o Miami teve apenas uma vitória em 8 jogos. Nesse período, o Mascherano estava se sentindo mal, disse que a responsabilidade era dele, que o time tinha que encontrar. E agora, nesses 2 últimos jogos, ele conseguiu dar uma acertada nesse elenco. Partindo para os principais jogadores, impossível não falar dele, né? Lionel Messi... um craque, para alguns o maior da história, para outros o segundo maior da história. É realmente um jogador especial que a gente teve o prazer de ver jogar aí nos últimos anos, está aí na reta final da sua carreira, 37 anos. Ele chegou ao Miami em julho de 2023, depois da passagem pelo Paris Saint-Germain. E nessa temporada agora, ele marcou 17 gols e deu 7 assistências em 24 jogos, um número muito bom. E o Messi tem 7 gols nos últimos 7 jogos. Então o Messi está chegando no seu auge da temporada agora, na reta final para o Mundial de Clubes. Então, assim, o Messi ainda dá muito caldo. Eu sou da opinião que se ele quisesse, ele estaria jogando na Europa ainda. Claro, num sistema que favorecesse, que ele não precisasse ficar pressionando, que ele não precisasse ter um papel fundamental sem a bola. Mas o Messi, ele não é um jogador que não cabe mais no futebol europeu. Cabe sim, cabe, dependendo de como você montar o sistema, ele cabe muito, porque é um jogador de muita qualidade que ainda dá um belo caldo. É só você ver a seleção da Argentina, né? Na seleção da Argentina ele joga e joga muito bem. Então, o Messi é um cara que, se você der uma bobeada, ele vai te punir. Chuta bem de fora da área, bate falta, bate pênalti. É um cara que dá enfiada de bola com qualidade, lança com qualidade, tem um domínio que tira da marcação. Então, assim, o mínimo de espaço, ele te pune. Então, assim, não dá para vacilar com esse cara. Ainda com 37 anos, ele ainda é muito, muito bom. Assim como o Luis Suárez, né? O companheiro de ataque, né? Eles formam uma dupla de ataque no Inter Miami. O Luis Suárez, a gente viu o que ele fez no Campeonato Brasileiro recentemente, né? Jogando pelo Grêmio com problemas no joelho. Ele foi o artilheiro, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, levou o Grêmio ao vice-campeonato. O Grêmio com um time modesto, o Suárez faz muita diferença. É um jogador que... talvez esse sim, talvez para a Europa já não aguentasse mais, mas num cenário de futebol da MLS, futebol sul-americano, ele faz muita diferença, dá muito caldo ainda. Suárez tem aí 9 gols e 13 assistências em 25 jogos na temporada. Ano passado, pelo Miami, ele marcou 26 gols e deu 12 assistências. Ele está jogando mais pelo lado esquerdo, né?
e porque ele corta para a direita e bate, o Messi joga na direita, corta para a esquerda e bate. E o Suárez tem 4 gols nos últimos 5 jogos, também vem muito bem aí veio muito bem nesse último mês de maio. E para completar os melhores jogadores, eu trago o Busquets, né, uma lenda do Barcelona, da seleção espanhola, um mestre aí nessa função de sair jogando. É um cara que é um dos meias aí da década passada que melhor executou essa função de ser o primeiro volante que toca, que joga com elegância, que vai, que distribui o jogo, que dita o ritmo do meio campo. Um jogador que é fundamental. Quem não tem esse tipo de jogador sofre no futebol moderno, né? E o Busquets, aos 36 anos, ele jogou 26 partidas já nesse ano, deu 5 assistências, está na sua 3ª temporada do Miami. Claro, ele não tem intensidade física, mas é o cara que tem um bom lançamento, tem uma boa visão de jogo, consegue fazer um bom passe, consegue organizar uma boa saída de bola, ainda dá o caldo dele, né? Bom, agora vamos ao momento que os palmeirenses querem saber, né? Como joga o Inter Miami, o Miami é adversário do Palmeiras na última rodada, né? Quando chegar o jogo Palmeiras e Miami, todo mundo já vai saber, porque já vai ter visto Miami ao Ali, Miami e Porto, né? Mas a gente não precisa esperar até lá, não. Vamos bater esse papo aqui. 4-4-2, sem muito segredo que o Mascherano joga, tá? Então você tem aí o Stagg no gol, o Frey, que fez a lateral nesse jogo, o Lujan na zaga, o Allen e o Alba. A zaga varia, podem ser outros jogadores, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, essa é a linha de zaga. O meio-campo tem o Allende pela direita, o Redondo como volante, o Facundo Redondo, filho do Fernando Redondo, um jogador lendário da Argentina. O Facundo tinha um futuro, esperava-se que ele estivesse na Europa, acabou não virando o que se esperava, né? Mas é um jogador de qualidade, mesmo assim, jogou muito bem no Argentino Júnior, né, do Milito, enfim. O Busquets, ao lado dele, ele começa a dupla de volantes, e o Segovia. O Segovia não é aquele Segovia do Botafogo, tá? Esse Segovia é o Segovia que fez o gol contra o Brasil, no Brasil e Venezuela das eliminatórias, recentemente. O Segovia é jogador da seleção venezuelana. Aquele Segovia lá do Botafogo, ele é paraguaio. O Lionel Messi e o Suárez fazem aí a dupla de ataque. Então, vamos entender como joga o Miami, né? O Miami, com a posse de bola, atacando, ele tem algumas possibilidades. Tem alguns momentos que o Messi e o Suárez dão uma recuada de fora da área, o Messi volta mais como armador mesmo, o Suárez fica ali na entrada da área, e o Allende e o Segovia, eles afundam por dentro, e o Alba dá amplitude pelo lado direito, para tentar buscar ali uma jogada, um lançamento, uma inversão, a presença de algum jogador mais rápido, né, para tentar surpreender a zaga adversária. Outra possibilidade de formatação de ataque é tipo uma linha de 4, né? O Messi e o Suárez afundam lá dentro, o Allende abre na direita e o Segovia abre na esquerda. E aí o Busquets, esse jogador que tenta encontrar um passe, tenta procurar os dois. Mas assim, basicamente, o jogo consiste, com a posse de bola, em encontrar o Messi. O Messi, ele busca a sua posição de finalizar. Se o Messi encontrar na entrada da área um espaço onde ele possa finalizar de fora, ele vai fazer. Ele bate muito ali da entrada da área, de pé esquerdo, nessa versão dele do Miami. Se o Messi estiver bem marcado, ele vai procurar um passe, vai procurar uma triangulação. O Miami faz muito gol de triangulação, né? Algum jogador triangula com o Messi, ou o Messi triangula com alguém para tocar e passar e sair na cara do gol. Ele procura muito o Suárez quando ele cai para uma das pontas, mais pela ponta direita. Ele procura muito o Suárez para ver onde o Suárez está. Ele sempre prefere o Suárez nesse cruzamento. O Messi pode cair também um pouquinho quando o time está com a posse para a meia direita ali, quase ali na linha lateral, para tentar um lançamento de alguém que chega. E o Allende é fundamental nesse papel, porque o Allende é o jogador mais rápido do time. Então, quando o time está tentando um lançamento em profundidade, ele é um jogador que estica e tenta entrar na área para tentar pegar essa bola, né? E assim, o Miami é um time que, quando tem o contra-ataque, ele busca essa bola longa mesmo, não tem medo. Se o Miami está defendendo, o Miami defende ali em 2 linhas de 4, né? O Miami está defendendo ali no bloco baixo, consegue recuperar a bola, ele manda
manda sem pensar, procurando, obviamente, o Messi, mas se não, pode tentar também ali o Suárez ou o Allende pela ponta direita. Então, são aí as possibilidades, né? É sempre assim. A bola longa, se o Miami tiver a chance de mandar uma bola longa, ele manda, porque se o Suárez e o Messi conseguirem dominar uma bola ali de mano com os zagueiros, eles têm talento, têm capacidade para criar uma chance de perigo, e é isso que o Miami procura. E aí, quando a gente pensa na defesa, podem ter variações aqui, né? O Fry, o Luyan e o Allen, eles disputam posição com o Maximiliano Falcon, que veio do Colo-Colo, com o Martinez, que veio do River, e também na lateral direita o Weigand, que veio do Boca Juniors, podem jogar. Mas não melhora tanto, né? Eu acho que o Miami tem dificuldades tanto para sair jogando, com exceção do Alba, obviamente. O Busquets e o Redondo tem que voltar para ajudar, para fazer essa roda girar, e até por isso eles nem têm tanta vitalidade para chegar, né? Quando o Cremarski joga no lugar do Redondo, o time tem um jogador de um pouco mais vitalidade para chegar ali na área, para tentar ajudar no ataque, né? Senão eles ficam mais presos ali. O Busquets pontualmente sobe ali, tenta fazer uma triangulação com o Messi. Mas, enfim, é dificuldade para sair jogando, dificuldade quando o Miami marca pressão e essa defesa fica vulnerável. A defesa do Miami é um problema, né? O goleiro, o Stagg, de 38 anos já, é um goleiro que era uma revelação do Independente, não virou o que se esperava na carreira, rodou por muitos times. Enfim, é um time que tem seus problemas, não consegue trazer muitos reforços, porque a MLS tem lá limitações salariais, então eles não podem sair gastando e contratando jogador lá para o Mundial. Então fica muito complicado para o Miami pensar aí em ter uma força defensiva, né? O único reforço que chegou até agora é o goleiro, o William Yarbrough, que era goleiro do León, fazia parte do elenco do León, vai disputar a posição com o Star. Eles estavam tentando o Brian Rodrigues do América, queriam trazer mais um zagueiro. Vamos ver se eles conseguem dar uma reforçada nesse elenco para o Mundial. Bom, indo pela briga, né? O Inter Miami, ele estreia contra o Al-Ahly, vai abrir o torneio dia 14, às 9 da noite. Depois, na quinta-feira, ele joga contra o Porto, dia 19, às 16 horas. Jogo, transmissão, Rede Globo. Assim como o jogo do dia 23, às 22 horas, Inter Miami e Palmeiras. É assim, eu acho o Inter Miami, obviamente, o mais fraco desse grupo, tá? A quarta força desse grupo. E acho difícil ter competitividade para enfrentar aqui e buscar uma classificação. Aí você vai virar para mim, você que assistiu o vídeo do LAFC, vai falar, mas você falou que o LAFC tem condição de competir, o Miami não, sendo que não tem tanta diferença em resultados, que o Miami eliminou o LAFC na Conca Champions. É verdade, tudo isso é verdade. É uma questão de estilo de jogo, Eu acho que o LAFC tem um estilo de jogo mais fechado, mais combativo, que dá mais trabalho, que permite competir mais. E o Inter Miami tem problemas defensivos. Mas, assim, tudo isso é teoria. Pode chegar lá nos jogos, o LAFC toma 3 tamancadas, não conseguir competir, não conseguir defender, e o Miami surpreender. Futebol é futebol. É só uma análise. Mas, assim, o Miami tem o talento do Messi, do Suárez, e vamos ver como eles vão conseguir fazer para competir defensivamente, né? Porque o Al-Ahly não é brincadeira, não. Você tem que estar com um time forte, competitivo, você tem que se defender bem, senão você vai ser castigado. E o Porto e Palmeiras não precisa nem falar, né? Tem ótimos jogadores, são times bem treinados, que têm intensidade, têm velocidade. Então, assim, o Mascherano vai ter que encontrar uma forma de compactar esse time, de não permitir situações de exposição mano a mano, que isso é o maior problema do Inter Miami, quando perde a bola com o time lá na frente, a exposição mano a mano da defesa. Ele precisa encontrar formas minimamente de proteger o seu time defensivamente, para quando Messi e Suárez tiverem oportunidades ali de criar situações de ataque, buscarem fazer gols e esses gols serem suficientes para o time competir no resultado. Então, assim, é um desafio grande.
Se o Miami vai conseguir esse desafio, a gente vai descobrir na prática quando os jogos começarem. Eu acho que a briga do Miami é por competir defensivamente e competir nos jogos. A partir do momento que, se o Miami conseguir competir nos jogos, aí dá para pensar em resultado, em classificação. Acho que é um passo de cada vez. Mas vamos ver como é que o Messi vai se sair liderando o Miami contra adversários que são times melhores, né? Vamos ver se o Messi vai conseguir liderar, não dá para duvidar dele, se ele vai conseguir liderar o Miami nessa disputa. É isso, gente. Inter Miami foi para conta, mais um time do nosso guia. Te convido a clicar aqui na playlist que vai aparecer com todos os times que a gente já fez aqui do guia, mostrando como joga, como chega para a Copa do Mundo de Clubes. Um abraço e até o próximo vídeo.